realizado por 33 pesquisadores e publicado nesta semana pela revista The Lancet, mostra que a maioria dos tratamentos utilizados para a dor lombar tem sido inadequado. Uma das pesquisadoras é a fisioterapeuta mineira e professora da Unicid, doutora Lucila Costa, que conta mais detalhes sobre o tema. Doutora Lucila, então, o que esse estudo traz de novidade para os profissionais da saúde em relação ao tratamento da dor lombar? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando do nosso estudo. E esse estudo, ele foi criado, né, a gente planejou esse estudo com o intuito de alertar tanto a população de pacientes que sofrem de dor lombar, tanto a população médica e até na áreas mais altas de governo, mostrar que existe já muita ciência sobre o tratamento da dor lombar, muitas pesquisas já foram realizadas, existe diretrizes de prática clínica já elaboradas de como esses pacientes deveriam ser conduzidos na prática clínica, só que infelizmente essas diretrizes de prática clínica, elas são mal utilizadas, elas são muitas das vezes negligenciadas pelos profissionais da área da saúde. Então, essa série de artigos, ela vem tentar mostrar qual que seriam os passos mais adequados de tratamento para esses pacientes. E qual a importância para a comunidade fisioterapêutica de ter uma pesquisadora brasileira neste estudo? Então, essa série ela foi elaborada pela revista, e a revista ela nos pede que tenham profissionais de todas as áreas do globo, né, que representa informações de vários países diferentes, que somos em torno de 12 países representados, e que tem diferentes profissionais de saúde também envolvidos, como médicos, cirurgiões, reumatologistas, inclusive fisioterapeutas, quiropratas. Então, para mim é um prazer muito grande ter sido a pessoa escolhida para representar a América Latina, e principalmente por ter sido a fisioterapeuta. Então, para a fisioterapia, eu acho que é um grande prazer estar envolvido para ter a oportunidade de falar um pouquinho também da ciência da fisioterapia. E quais são as principais causas da dor lombar? É difícil falar em causa da dor lombar, porque uma das coisas que a série aborda de forma mais forte é que dor lombar não é uma doença, e sim um sintoma. Então eu sempre falo, quando eu vou explicar para alunos, para paciente, que se a gente fosse pensar igual a dor de cabeça, que tem vários sintomas e várias causas, que pode ser uma noite mal dormida, um dia de estresse, uma alimentação inadequada, ou alguma patologia pode dar o sintoma da dor lombar, seria semelhante da dor de cabeça, seria semelhante da dor lombar também, porque a gente deveria tratá-la como um sintoma e não como uma doença. E sendo assim, é muito difícil atribuir uma causa específica, porque a gente conhece que desses 540 milhões de pessoas que estão sofrendo no momento com a patologia de dor lombar, só 5% que a gente consegue identificar uma causa específica. Os outros 95%, que é a grande maioria, a gente não consegue localizar exatamente um tecido, uma fonte causadora de doença, de patologia. Então é muito difícil atribuir uma causa. Então esse sintoma ele pode ser desencadeado por vários fatores, seja ele uma noite da mesma forma que a dor de cabeça, uma noite mal dormida, um estresse, uma ansiedade muito grande, ou até um trabalho mais sedentário, ou algumas atividades que você não estava acostumado a fazer, que talvez você fez. Então pode ser N fatores que pode estar trazendo esse sintoma para o paciente e não atribuindo assim uma causa. E por que então que esses exames complexos, as cirurgias e os analgésicos são inadequados para o tratamento da lombalgia? Os exames vão a favor do que eu expliquei, porque a gente não consegue achar uma causa. Então, como a gente não consegue identificar uma causa específica, um tecido específico, o exame por imagem ele perde um pouco a sua função. E na minha visão, e também de todo o resumo da literatura, mostra que o excesso de exames por imagem ele acaba sendo até prejudicial ao paciente. Por quê? Porque o paciente ele chega no nosso consultório querendo realmente saber o que está causando aquela dor. E o paciente chega muitas vezes amedrontado, porque a coluna é uma área nobre do corpo. Então ele geralmente acha assim, eu tenho uma coisa grave acontecendo. Então ele chega cheio de medos e receios em relação àquele sintoma. Então eles querem exatamente entender o que está acontecendo, ou seja, buscar uma resposta da boca do médico à causa. Mas como nós profissionais de saúde sabemos que 95% dos casos não tem uma causa específica, a gente não vai dar essa resposta para o paciente. E aí, se a gente pede um exame por imagem, o exame por imagem ele deveria ser feito para a gente mudar a conduta de tratamento. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, a gente pede um exame por imagem para identificar um câncer, uma fratura ou algo assim, ele muda a conduta. Porque se não for fratura,
fratura, você faz uma conduta terapêutica. Se for fratura, você já faz outra conduta terapêutica. Na dor lombar, como identificar a fonte um tecido lesionado, a gente não vai chegar à conclusão de qual direção fazer, então ele não muda o caminho do tratamento do paciente. Mas isso, assim, o paciente ele vai continuar achando necessário. Então, na nossa visão, acho que seria importante o médico orientar o paciente a não necessidade daquele exame. Por quê? Porque a gente sempre brinca quando a gente vai orientar o paciente, ou muitas vezes eu ensino para os meus alunos como abordar isso com o paciente, eu brinco assim, se a gente parasse na avenida aqui agora e fizesse um exame por imagem, todo mundo na rua, com incêndio lombar, não quero saber se tem, só vou fazer o exame. Eu vou ver várias alterações nesses exames, e depois eu posso perguntar se você tinha ou não dor nas costas. E a gente vai perceber que esse estudo já foi feito, a gente vai perceber que grande maioria das pessoas tem alterações nesses exames e nunca tiveram dor nas costas. Então, quando a gente mostra isso para o paciente, fala assim, então, ter degeneração e ter algumas alterações nesse exame é igual ter ruga e cabelo branco. O nosso corpo ele também degenera, ele também envelhece. E não só os nossos cabelos e a nossa pele. Então é normal ver alterações. E não necessariamente isso está relacionado com o sintoma do paciente. Então a gente pensa assim, quando ele deveria ser adequado o exame por imagem? Ele deveria ser adequado quando na avaliação do médico, ou de um fisioterapeuta, ou de qualquer profissional de saúde, ele desconfia que há alguma patologia grave, ele pede. Mas para ele desconfiar é 5%. Então ele vai ter que ouvir da boca do paciente, talvez, que ele teve uma queda, ou ele teve uma perda de peso inexplicado, alguma coisa que te encaminha para uma doença mais grave. Se não, o ideal era orientar esse paciente, acalmar esse paciente, mostrar para ele que ele vai melhorar, porque o prognóstico é positivo, e caso esse paciente apresentar uma piora clínica ou um aumento dos sintomas de forma muito intensa, aí ele retorna. Aí sim o médico teria uma possibilidade de investigar com mais detalhe, porque o tratamento imediato não foi satisfatório. E a maioria dos casos ele não vai voltar, porque ele vai melhorar. Então, assim, isso reduz um número muito grande do uso de exames por imagem de forma inadequada. E a questão dos analgésicos e até da cirurgia? Então, o que a gente percebe nas pesquisas e na prática clínica? Uma vez que todos os pacientes saem com o exame por imagem, que seja um exame por imagem simples, como um raio-x, a gente percebe sim, se o paciente fez um raio-x e o raio-x mostra quase nada, ele praticamente nos mostra se tem fratura, se não tem fratura, ou uma listese, ou se não tem listese. E aí, o que acontece? Como você não viu nada, a chance de fazer um outro exame mais detalhado e mais caro, ele aumenta. E uma vez que ele vai fazendo mais exames, a probabilidade dele fazer uma cirurgia é maior, porque você começa a tentar achar uma causa que talvez não é ela a causadora, a fonte da dor, e aí acaba o paciente evoluindo para a cirurgia. Recentemente, o grupo do Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele fez uma pesquisa muito interessante, que eles pegaram todos aqueles pacientes que já tinham passado por médicos e tinham indicação cirúrgicas, e eles pediram simplesmente uma segunda opinião de um outro ortopedista, de um outro cirurgião, e identificaram que menos da 50% desses pacientes, na segunda opinião, tinha indicação cirúrgica. E o mais assustador, 11% desses pacientes, em torno de 11%, muitos deles nem tinham dor de coluna propriamente dita. Alguns deles tinham dor de quadril ou dor em outras articulações. Então, olha o tanto de pessoas que talvez teriam sido operadas sem necessidade. Quando chega ao ponto do medicamento, até pouco tempo atrás, as diretrizes apontavam que talvez um paracetamol, um analgésico, ou um anti-inflamatório, ele seria adequado. Só que recentemente tem saído bastante pesquisas em relação aos medicamentos. Tem feito muitos estudos controlados, aleatorizados, para ver a eficácia desses medicamentos em pacientes com dor lombar. Recentemente, em Sydney, isso é uma pesquisa que fizeram com mais de 2.000 pacientes com dor lombar, e metade recebeu paracetamol e a outra metade recebeu pílulas de farinha. E a gente viu que o efeito de melhora do paciente foi o mesmo. Ou seja, então parece que o paracetamol não tem um efeito tão grande assim, é uma eficácia de reduzir essa dor do paciente. Então hoje, as diretrizes falam não para abandonar o medicamento. Sim, se for adequado, e se o médico achar adequado, deveria ser aconselhado analgésicos simples, não opioides principalmente, anti-inflamatórios simples, e se indicado reforçar para o paciente, que é por curto período de tempo, porque esses medicamentos infelizmente não têm uma eficácia muito grande.
Qual é a preocupação com os medicamentos? É porque a gente percebe que países de baixa e média renda, como o Brasil, como todos os outros, eles geralmente a gente busca imitar o modelo dos países desenvolvidos, ou seja, os países de alta renda. Então, em países desenvolvidos já é comprovado o abuso de cirurgias e o abuso de uso de opioides, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já consegue ver também essa indústria da cirurgia também acontecendo aqui. Então, o abuso da cirurgia, a gente já consegue ver essa imitação dos países desenvolvidos. Graças a Deus, o abuso de opioides aqui no Brasil ainda não é muito grande. Mas o receio de todas as pessoas que ajudaram a formular essa série de artigos na Lancet é que a gente acredita que, com o passar do tempo, se não houver uma intervenção, e o paper da Lancet veio para tentar mudar comportamento das pessoas, a gente acha que com o passar do tempo poderia haver esse abuso de opioides aqui também. E a gente já viu que nos Estados Unidos, já saiu uma matéria recentemente, até no início dessa semana, que nos Estados Unidos morre 115 pacientes por dia por uso abusivo de opioides. E a gente sabe que metade desses pacientes que tomam opioide de forma contínua são pacientes com dor nas costas. Então, assim, por isso que os medicamentos a gente mostra que está sendo utilizado de forma inadequada se já prescrevem drogas muito fortes ou por um período longo de tempo para o paciente, que pode ser viciante e ser prejudicial a esse paciente. Uhum. E qual seria, então, o tratamento mais adequado? Existe um método específico ou uma especialidade da fisioterapia que seja mais indicado? Então, a gente tem que falar assim, apesar que as pesquisas elas trazem um sumário do que deveria ser feito ou não, a gente tem que lembrar da individualidade do paciente. Mas a gente não pode só olhar a individualidade do paciente desconsiderando as pesquisas também. Então, em média, a maioria da evidência científica mostra que, em média, os tratamentos que mostram mais eficácia na literatura, quando se resume toda a literatura médica, é que, inicialmente, deveria ser um tratamento mais conservador. E qual que seria esse tratamento? O primeiro passo é que, independente do profissional de saúde que atende esse paciente, seja ele médico ou nós, fisioterapeutas, é dar informação para esse paciente. A gente sabe que a gente tem pouco tempo de consulta, a gente sabe que hoje com convênios, sistema público, a gente tem pouco tempo de ouvir o paciente, porque a gente tem que marcar consulta a cada 10 minutos. E a gente acaba perdendo essa oportunidade de ouvir os nossos pacientes e poder educá-los de forma tranquila. Então, o primeiro tratamento de base é a educação. Fica parecendo assim, será que a educação é tratamento? É um tratamento muito forte, orientar o paciente. E o que seria orientar? É acalmar esse paciente, de ouvir e falar assim, eu sei que dói, eu sei que você está tenso, nervoso com essa dor, eu sei que hoje você veio aqui porque você está gritando de dor, mas calma, o prognóstico é bom. Pela sua avaliação, parece que você está num grande grupo de 95% que não é nada grave. Então, as pesquisas já mostram que em 6 semanas o prognóstico é muito favorável, seja agudo ou crônico, os pacientes vão reduzir quase 60% dos sintomas, independentes do tratamento que eles vão fazer. Então, acalmar o paciente, esse é o primeiro passo, educar que ele não precisa fazer repouso, ele pode se manter-se ativo e ele não precisa parar de trabalhar por causa dessa dor. Talvez ele precise adequar o trabalho dele, talvez ele precisa colocar um rolinho na cadeira, ou levantar mais vezes, ou adaptar a função se for um trabalho mais de carga, num momento de crise, mas é importante que ele mantenha-se ativo dentro do contexto de vida dele e não pare de trabalhar. Por quê? Pesquisas já mostraram que os pacientes que pararam de trabalhar ou que fizeram repouso tiveram pior prognóstico daqueles que mantiveram ativo e não pararam de trabalhar. Depois dessa intervenção que se acalmou o paciente no consultório, outra intervenção a nível médico, não a nível de fisioterapia, porque a gente não pode indicar medicamento, pode talvez indicar um analgésico simples e um anti-inflamatório por um curto período de tempo. E depois eu acho que a vantagem do profissional de fisioterapia está encaixado ali, porque as evidências mostram que o próximo passo deveria ser exercício. A palavra mágica é que as pessoas não acreditam que exercício é medicina, é tratamento, e é o tratamento mais comprovado na literatura, mais eficaz. E na hora que a gente pensa nos 12 profissionais da saúde, quais são os mais indicados para indicar um tratamento adequado para essa população com sintomas de dor lombar, somos nós, fisioterapeutas, que a gente tem a formação de patologias e consegue a formação de reabilitação, e a gente consegue sim mostrar para esse paciente qual é o tratamento, ou o exercício mais adequado. E aí, se você me pergunta assim, dentro da fisioterapia, qual dos nossos pacotes que a gente faz seria o mais adequado? Essa é a beleza do artigo.
desde que seja uma intervenção do nosso âmbito de fisioterapia baseada em exercício, qualquer uma, porque não importa a gente começar a colocar rótulo aqui, que seja Mackenzie, Pilates, RPG, qualquer um dos nomes que a gente coloca nas nossas técnicas, todas elas são baseadas em exercício. E uma vez dela ser baseada em exercício, quando compara uma técnica com a outra, ela não tem diferença entre os grupos. E muitas vezes os fisioterapeutas ficam chateados quando eles veem artigos, não há diferença. Isso é bom, porque se não há diferença entre Pilates, por exemplo, e Mackenzie, isso é ótimo, porque são duas técnicas de exercício e mostra que se você, fisioterapeuta, tem a formação em Pilates, faça Pilates no seu paciente. Se você, fisioterapeuta, tem a formação em RPG, faça RPG no seu paciente, ou Mackenzie no seu paciente. Então, desde que seja exercício. A única parte que puxa a orelhinha nossa, como fisioterapia, que os artigos trazem, é que toda a série mostra que a fisioterapia passiva, ela deveria ser evitada. E aí, principalmente, a fisioterapia baseada na eletroterapia. Então, assim, não que a gente está falando mal da eletroterapia, é importante a gente falar isso. A gente está falando da eletroterapia no cenário da dor lombar, que todas essas pesquisas foram feitas para a dor lombar. E a gente sabe que tem vários equipamentos de eletroterapia que pode funcionar muito bem para outra articulação. Mas, infelizmente, para a dor lombar já foi mostrado que não tem eficácia nenhuma. E a série mostra que deveria ser evitado. Por quê? A gente deveria usar mais cinesioterapia no paciente e não outras formas passivas. E aí ele até comenta numa parte do artigo que existem outras técnicas passivas que nós fisioterapeutas utilizamos, como manipulações, imobilizações, massagens, e as diretrizes, eles falam que não é que são contras a elas. A eletroterapia, eles são contra. Já essas outras passivas, eles falam que não deveria ser usada de forma isolada. Então, se nós, fisioterapeutas, estamos usando essas técnicas de forma isolada, nós deveríamos pensar. E sim, se você queria usar, usa ela como coadjuvante a uma técnica de exercício. E aí, no meu ponto de vista, como fisioterapeuta, agora falando como profissional da classe, eu acho, assim, se me permite fazer um jargão, a gente está com a faca e o queijo na mão. Porque como a diretriz agora, ela indica que o exercício, ela é a chave da prevenção, ela é a chave principal do tratamento, e sendo nós, fisioterapeutas, o profissional mais indicado para indicar um exercício para o nosso paciente com dor lombar, eu acho que nós deveríamos pensar, aqueles que não estão fazendo alguma técnica em cinesioterapia, ou se dentro daquela janela que o seu paciente fica 1 hora do seu consultório, ele passa num calorzinho, num tenso, num gelinho, e no final você faz 1 minuto de cinesioterapia ou 5 minutos, está errado. A gente deveria ficar 1 hora com aquele paciente, dando exercício para esse paciente. Então, assim, se nós, fisioterapeutas, fizermos um bom trabalho para aquilo que a nossa profissão nos formou para fazer, que é cinesioterapia, eu acho que a gente tem um potencial de melhorar muito esses pacientes. Então, o que eu vejo, se a diretriz já indica as técnicas de fisioterapia, sai agora um movimento da revista Lancet indicando a fisioterapia, eu acho que nós deveríamos mostrar para todo mundo que a gente dá conta do recado e fazer sim a fisioterapia baseada em evidência, aquilo que já tem comprovação do que a gente faz que funciona. E são muitas técnicas. Então a gente tem um leque muito grande para escolher. Então a minha mensagem para nós de classe era que a gente tentasse simplesmente parar de usar aquilo que a gente já sabe que não funciona e simplesmente focar o nosso tratamento para aquilo que a gente sabe que funciona. E aí a gente tem muita opção para ser utilizada. Então, em sua opinião, o que precisa ser feito para que as pessoas passem a receber o tratamento adequado? Olha, na minha opinião, eu acho que o objetivo de toda essa série de artigos é educar. E educar quem? Todo mundo. Educar o paciente que ele não precisa de exames por imagem, que ele não precisa, a maioria dos casos não são cirúrgicos. Educar o paciente que o tratamento conservador, e sim, é um tratamento bom e que vai melhorar. Por que acontece? Muitos pacientes, eles param de acreditar no tratamento conservador porque já fizeram várias fisioterapias e não deram certo. Mas eu sempre eu faço a pergunta para mim mesmo. Será que ele foi num bom fisioterapeuta? Será que ele foi naquele fisioterapeuta que fez cinesioterapia com ele?
que realmente ensinou um arsenal de exercícios e ensinou o seu paciente o autogerenciamento. Nós temos que se mostrar para os nossos pacientes que não está só no nosso poder, quando ele vem na nossa clínica, que só eu consigo fazer o exercício com você. Sim, é importante ele vir, para que eu possa orientar, para que eu possa evoluir, para que eu possa ver se está tudo certo, mas é importante mostrar para o paciente que ele também tem um papel nessa dor. Ele tem um papel de gerenciar essa dor. Então, a nível de educação do paciente seria isso, mas também é importante a gente educar os profissionais de saúde, seja eles nós, fisioterapeutas ou médicos, ou qualquer um deles, de usar as informações, as diretrizes de prática clínica, de usar a ciência. E aí a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma barreira muito grande desses pesquisadores, desses clínicos, usarem evidência científica, porque muitas vezes, ou alguns deles acham que não gostam, que a pesquisa vai contra a prática clínica, mas a gente fez uma pesquisa recentemente com profissionais de fisioterapia brasileiros, perguntando se eles são a favor da prática da fisioterapia baseada em evidência. E todos eles são, a grande maioria, quase 100% são a favor. Só que a gente também perguntou fatores que fazem com que esses profissionais eles sejam aptos a fazer prática baseada em evidência. E na hora que a gente começou a perguntar, a gente viu que menos de 5% deles são capazes de ler um texto em inglês, menos de 5% deles são capazes de interpretar o resultado daquela pesquisa. Então, o que eu acho que falta ainda formação para esses profissionais de saberem interpretar uma pesquisa e utilizar isso na prática clínica, porque a pesquisa ela vem para somar. E eu acho que todas as pesquisas feitas na área de dor lombar, eu acho que elas somam muito os nossos profissionais de fisioterapia, porque mostra que a maioria das nossas técnicas, que de novo é baseada em exercício, eu acho que ela mostra que assim a gente tem eficácia. Mas infelizmente os clínicos muitas vezes criticam porque imaginam que seja um efeito gigantesco. Mas os efeitos são pequenos, mas é o melhor do que há, é melhor que cirurgia, é melhor que medicamento, é o melhor que tem aí. Então, acho que a gente deveria parar de olhar isso como negativo e olhar como positivo. Olha, as pesquisas do nosso efeito é pequeno, tudo bem, mas tem um efeito e é melhor do que os outros tratamentos. Então vamos ficar felizes com isso e vamos ficar felizes de falar assim, nós estamos sendo os profissionais mais indicados para lidar com essa condição de saúde. E ao invés de criticar e colocar a pesquisa do lado e não usar, porque o erro porque a ciência já estava aí. Essa série de artigos nada mais é que um resumo da arte, de tudo que já tem sobre pesquisa de dor lombar. E a gente precisou de um resumo da arte, publicado em uma revista tão grande como a Lancet, para dar essa mídia que a gente está tendo essa semana. Então, eu creio que espero que com essa divulgação que a gente está tendo, a gente consiga educar, eu acho. Tanto chegar no ouvido do paciente e chegar no ouvido do médico, falar assim, vamos pensar o que a gente está fazendo. E vamos começar a colocar de lado clínica e ciência, e dar a mão, para a gente andar junto e evoluir, eu acho, para os nossos pacientes, para que eles possam receber tratamentos mais eficazes e que realmente melhorem a condição de saúde desses pacientes. Doutora Lucila, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pela oportunidade.